E embora a ênfase esteja no versículo 18, que todo mundo conhece, a gente vai olhar o contexto imediatamente anterior e imediatamente posterior ao versículo 18, certo? Acredito que você já deve ter observado que o texto que a gente lê, ele está relacionado a algo que aconteceu antes e algo que aconteceu depois. Que nem a pessoa, quando ela vê Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Se ela não olhar o contexto anterior e ela não olhar para frente, ela pensa o quê? Eu posso fazer o que der na telha. Mas se ela olhar o contexto, ela vai entender que aquele tudo ali está relacionado a suportar e não necessariamente a fazer graça, certo? Mas eu não vou falar de Filipenses. Eu gostaria que você estivesse pensando comigo na proposta dessa noite. Você pode ler o que está lá em cima, que é o tema da mensagem, bem forte, vai lá, vai. Mais uma vez. O tema é uma igreja que esteja avançando, certo? Então, é uma igreja avante, uma igreja que vá para frente, uma igreja que dê continuidade àquilo que começou e está fazendo há 27 anos. Mas eu não sei se dá para perceber, as pessoas elas têm uma tendência a olharem para a igreja como se fosse um ente separado. Mas a igreja tem que fazer isso, a igreja tem que fazer aquilo, mas a igreja não sei o que lá, mas a igreja não sei o que. E geralmente quando alguém fala sobre a igreja, eu costumo pedir para que ela substitua o substantivo igreja pelo pronome nós. O tom logo muda. Porque quando a gente fala assim, a igreja tem que ajudar, a gente substitui nós temos que ajudar, a pessoa já dá porque ela começa a pensar, peraí, nós... mas eu ganho tanto, eu tenho tanto para pagar, eu só posso ajudar tanto na oferta, ou seja, ela já abaixa o tom, ela já afina a viola. Ah, mas a igreja tem que evangelizar. Quando ela fala nós, mas eu tenho a faculdade, eu tenho a escola, eu faço serão, ou seja, a gente até julga menos os irmãos, a gente cobra menos dos irmãos. Por quê? Porque cada um tem sua cruz para carregar, cada um tem o seu serão para fazer, cada um tem o seu sapato para calçar. Então, quando a gente pensa em nós, a gente observa o seguinte: a igreja é o que seus membros são, a igreja faz o que seus membros fazem, e a igreja tem o que seus membros doam. Ou seja, se eu não chego junto, minha igreja não tem. Se eu não faço, minha igreja não fez. Se eu não sou melhor, a minha igreja não é melhor, porque a minha igreja é o que é, porque tem membros como eu. Entende como é o negócio? Então, quando a gente mata no peito a responsabilidade, a gente percebe: se eu melhorar, minha igreja melhora. Se eu crescer, minha igreja cresce. Se eu evangelizar, minha igreja evangeliza. Se eu amar, minha igreja ama. Se eu visitar, minha igreja visita. E eu não sei se você já reparou que geralmente o crente que reclama de que a igreja não visita, geralmente ele não visita, então ele mede todo mundo por ele. Porque se ele medisse por si e ele fosse um cara que visitasse, ele veria o seguinte: não, a minha igreja visita, o que eu estou fazendo aqui? Entende? Então, quando eu falo disponha-se, porque a igreja precisa andar, eu estou falando que se você estiver de guarda alta para a luta, tem alguém lutando. Quando Golias estava desafiando o povo de Israel, os filisteus perderam para o povo de Israel por causa de um guerreiro. Aquele único israelita simbolizou a vitória de Israel. Quando o artilheiro faz o gol, o time fez o gol. Quando o goleiro deixa a bola passar e entrar no gol, o time levou o gol. Ou 3 gols, mas deixa para lá. Então, nesse caso, eu não sei se dá para perceber. Quase que rolou um aleluia aqui, levantaram a mão e tudo, o povo avivado, hein? Então, porque eu falei de Davi e Golias, deve ser isso. E então, diante desse quadro, eu não sei se dá para você perceber que é só você se dispor. Ah, mas a juventude da minha igreja, disponha-se. Ah, mas os diáconos, disponha-se. Ah, mas disponha-se.
O pastor vai dar conta dele para Deus, o jovem vai dar conta de si para Deus, o diácono vai dar conta de si para Deus, e você não vai dar conta deles para Deus, você vai dar conta daquilo que você devia ter feito e não fez. Você vai dar conta daquilo que você devia fazer e fez. Você vai dar conta da sua dedicação ou da falta de dedicação. Por isso que tem aquele hino, né? Toma conta da sua vida. Somos eles, entende? Então o que acontece? Quando a gente faz isso, show de bola, bênção pura, sem mistura. Agora, depois de tudo isso, vamos observar o que está dizendo ali o trecho do versículo 18. Você já está com a sua Bíblia aberta, você vai olhar para ver se o que eu estou falando tem a ver com o texto mesmo, certo? Então vamos lá. O que está ali naquele trecho em vermelho, vamos todos juntos? Deixem-se encher pelo Espírito. Mais uma vez, deixem-se encher pelo Espírito. Por que o deixem-se encher pelo Espírito? Porque Deus quer nos encher, irmãos. Ah, pastor Robelão, então por que você está vazio? Porque eu estou tapado, eu não estou deixando a água descer. Esse é o caso. Porque Deus quer que eu melhore, Deus quer que eu cresça, Deus quer que eu vá para um nível de excelência, mas eu faço minhas escolhas. É como, por exemplo, nós na nossa caminhada, a gente toma decisões, certo? Então muitas vezes era para eu ficar de boca fechada, mas eu quero discutir. Era para eu orar mais, mas eu quero fazer mais. Era para eu contribuir, mas eu prefiro reclamar que não tem. Então muitas vezes eu estou de certa forma dificultando a obra de Deus na minha própria vida. Aí talvez alguém diga, mas Deus é soberano, quem sou eu para dificultar? Eis que estou à porta e bato. A gente usa isso para evangelizar, mas é Jesus falando para uma igreja que deixou ele do lado de fora. Como é que pode uma igreja deixar do lado de fora? Simples. A gente usa o nome dele, a gente canta coisas com o nome dele, a gente prega sermões com o nome dele, mas quando ele vem conduzir, não, peraí Jesus, não é bem assim, entende? Porque no trono do meu coração eu tenho que ficar, até porque vai que de repente eu tomo uma decisão errada para a minha vida, não é mesmo? Então, claro que nenhum de nós aqui em sã consciência fala isso, mas eu não estou falando do discurso que sai da nossa boca, eu estou falando da nossa vida, é disso que eu estou falando, porque a gente tem a tendência de achar que a nossa oração é o que sai da nossa boca. Jesus disse que 2 homens estavam orando, o publicano e o religioso. E aí, enquanto o camarada todo torto, todo errado, que fazia coisa errada, ele está orando, ele bate no peito e fala assim: eu não tenho nem condições de falar contigo. O outro fala o quê? Senhor, muito obrigado, porque eu não sou igual aquele miserável ali, eu não bebo cachaça, eu não fumo maconha, eu não chuto o meu cachorro, eu não bato na minha mãe, que é medalha. Aí nisso, Senhor, porque eu sou teu servo, eu sou dizimista, oh, parabéns, e tal, e fez um monte de propaganda como se Deus não soubesse de nada. Quase que Deus olha e fica assim: uau, estou impressionado contigo, você é bom, hein, você é o cara. E aí nisso ele falou, mas o texto diz que ele estava orando de si para si. Aparentemente era oração, mas não para Deus, entende? Às vezes a gente está exercendo alguma atividade na igreja, a gente às vezes está praticando alguma obra, às vezes a gente está ministrando, né? Agora tudo é ministrar, né? A gente está ministrando, só que a gente não está servindo a Deus, é o self-service, a gente está servindo a si mesmo. Tanto que se tomar uma disciplina, rapaz, o anjinho vira um satanás, entende? Já viu? A pessoa é uma bênção, mas tomou um puxão de orelha, rapaz, morde, dá coice, chifra, é um negócio, o espírito de porco baixa naquele lugar. E aí, em relação a isso tudo, eu gostaria que você pensasse sobre até que ponto eu e você estamos deixando, sabe, nos permitindo sermos usados por Deus. Eu gostaria que você estivesse pensando nisso. O clique, por gentileza, minha irmã. Vamos ler todos juntos ali? Ser cheio de Deus não é apenas ter mais de Deus em nós, mas é Deus ter mais de nós em suas mãos.
Para tanto, precisamos ser cristãos cada vez mais coerentes, prudentes e produtivos. Isso conseguiremos pela nossa exposição à influência das Escrituras sobre as nossas vidas, que possamos ler o nosso tempo e refletir sua grandeza em nosso viver diário. Então, muitas vezes a gente fala assim: eu quero ser cheio de Deus. Mas ser cheio de Deus não é Deus todo caber dentro da gente. Ser cheio de Deus significa Deus ter cada vez mais a nossa vida nas suas mãos. A pergunta é: Deus tem o seu intelecto? Você se dedica ao estudo da Bíblia igual estuda para um concurso público? Deus tem a sua afetividade? Ele conta com a sua paixão igual a sua namorada? Igual a da esposa, de repente até conta, agora igual a da namorada, aquela paquera, o primeiro encontro, entende? Naquele período do desliga você. Quem é que lembra como é que é? Agora depois de conta para pagar, fralda para trocar, desemprego, corte de luz, entende? Aí sabe como é que é, né? Agora, lembra daquela paixão lá do início, como é que era? Aí eu pergunto: Deus conta com isso? Ou a gente está na igreja, está vivendo para Ele, como aquele cara que está dando o bicão para frente, esperando o juiz apitar o jogo? Terminar o jogo, perdão. Tem gente que está assim: eu vou para o céu mesmo, estou salvo, estou seguro, vou vivendo. Só falta cantar igual Vinícius de Moraes: a gente vai levando, né? E vai vivendo. E aí quando toma uma chamada: mas eu tenho 30 anos de igreja. É INSS? Está dando para entender? Então, quantas vezes a pessoa ela não se liga nisso? Que Deus tenha mais de nós na sua mão, sabe? Porque muitas vezes as pessoas estão: eu estou buscando a Deus, eu quero mais. É Deus que quer mais. É Deus que quer mais. Meu intelecto, minha emoção, minha vontade, aquela garra que eu tenho, aquela determinação que eu tenho para alguma coisa, eu tenho isso também no ministério, eu tenho isso também para Deus. Já viu? Tem gente que é teimosa, não é nem persistente, ela é teimosa. Ela insiste naquele namoro que não está dando certo, ela insiste em ficar fazendo aquele negócio do jeito errado, mas ela não pega metade dessa determinação para evangelizar alguém. Pastor, fulano não tem mais jeito não. E aí está orando por aquela pessoa: pastor, aquela pessoa não tem mais jeito não. Ou seja, quantas vezes Deus não tem de nós, nossa mente, nossa emoção e a nossa vontade? Então que eu e você paremos para pensar nisso, porque para essa igreja avançar, essa membresia precisa avançar. Para essa igreja ser plena do poder de Deus, cada membro tem que buscar essa plenitude. Mas essa plenitude não é a gente ficar sentindo uma coisa gostosa no coração: eu estou cheio, vai esvaziar quando, miserável? Entende? A ideia não é essa. A ideia é o seguinte: Senhor, estou nas tuas mãos. Se o Senhor quiser me mandar para ser missionário em Miami, eu vou. Mas se o Senhor quiser me mandar para ser missionário na Somália, aí eu vou também. Entende? Essa é a questão. Se o Senhor vai me ajudar a fazer o meu ministério prosperar, crescer e avançar, amém. Mas se o Senhor me der um ministério igual ao de Jeremias, amém também. Porque o importante para mim é estar na tua vontade e não na minha. Agora, eu pergunto: quando o pessoal fica querendo poder, querendo unção, querendo mover, que é para isso? Ou que é para ser a irmã de oração, o irmão de oração, que ele faz assim e o capeta, a pessoa, ela ora e a nossa dor de dente passa. Que coisa maravilhosa. Mas a pergunta que se faz é: e Deus está sendo glorificado em quê? E a vontade de Deus está sendo realizada no quê? Essa é a questão. Que milagre João Batista fez? Que sinal João Batista fez? Mas Jesus respeitou o cara. Jesus quis ser membro na igreja do cara. A igreja do cara estava no deserto e lotava. Olha aí,
Entende? A gente quer boa localização. Não. No caso de João Batista, o povo queria o quê? Ver uma pessoa cheia de Deus. E aquela pessoa cheia de Deus estava de tal modo na mão de Deus que perdeu a cabeça, porque não abriu mão da sua vocação, não abriu mão do seu ministério, não abriu mão da palavra que tinha que proclamar. E olha que no tempo que a gente está vivendo, eu não sei se dá para perceber, se você só discordar do pecado, teu mundo já desaba. A gente está vivendo na época que você tem liberdade para falar o que todo mundo está falando. Liberdade para falar o que você pensa já está complicado. Liberdade para falar o que Deus quer na sua palavra, e aí lascou. Entende? O pessoal hoje não está cortando a cabeça literalmente, mas está cortando figuradamente. Entende? Não está jogando na arena literalmente, mas está jogando na arena figuradamente. Não sei se dá para perceber. Não precisa nem ser crente, não. É só defender alguma coisa que Deus defende, que já vai dar ruim. Só para você ter uma ideia. Esses são os dias. Como diria o cantor Lázaro, os dias são maus. Entende? Está difícil, certo? Aquele clique, por favor, minha irmã. Você pode ler o que está lá em cima? Agora, se você tem coragem, fala isso para a pessoa do seu lado. Eu sabia. Clica, por favor, minha irmã. Vai, mais uma vez. Eu fiz alguma coisa errada. Beleza, mais uma vez. Vai lá. Não. Eu já descobri que assim, para mim, todo mundo é valente. Mas vamos lá, vamos ler o versículo que está ali. Por isso é que foi dito: desperta, povo de nós, levanta quem tem mortos, e Cristo estabelecerá sobre ti. O que geralmente acontece comigo e com você? Somos salvos pela graça, não por obras. Então, não há nada que a gente possa fazer que Deus vai nos amar mais, e não há nada que nós possamos fazer que Ele vai nos amar menos. Deus amou o mundo, de modo que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não salvou todo mundo, mas amou o mundo. E aí, às vezes a gente tem aquela ideia de que assim, já que eu sou amado e aceito por Deus, estou de boa. Só que às vezes eu posso estar dormindo entre os defuntos, porque deitado, um cadáver e um cara dormindo, dependendo da idade então, não os daqui, mas os adolescentes de lá de onde eu moro, quando dorme mesmo. Tem para levantar, só Jesus na causa. Quer dizer, às vezes tem que ser a mãe mesmo, porque Jesus é legal, a mãe não é não. Então, em relação a isso, anatomicamente a mesma coisa, mas fisiologicamente não é. Então, a menina lá de fora, morta em seus delitos e pecados, ela está lá, danada sou eu, tranquilo, de boa. Ela está de acordo com a realidade dela. Agora, quando a menina crente está lá, danada sou eu, ela está dormindo entre os defuntos. Por quê? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Deus nos deu sua vida. Deus nos deu uma nova realidade, uma nova natureza, para viver uma nova história. Então, se a gente volta lá para onde nós estamos deitados, nós estamos dormindo, nós estamos improdutivos, mas nós não somos defuntos. Então a recomendação é o quê? Se você está dormindo, desperta. Está vendo o que não é para ver? Está ouvindo o que não é para ouvir? Está falando o que não é para falar? Está fazendo o que não é para fazer? Está sentindo o que não é para sentir? Como assim, pastor? Você sabe. Eu não sei, mas você sabe. Eu sei de mim e não vou contar, certo? Tá dando para entender? Minha esposa tá aí, eu vou dar mole? Deixa ela descobrir sozinha meu mole, entende? Tá dando para entender como é que é o negócio? Então, muitas vezes nós estamos dormindo entre os defuntos, e quem está dormindo não está produzindo. O defunto não está produzindo, o dorminhoco também não está produzindo. Mas se nós despertarmos, aí sim, se nós despertarmos, aí a luz de Deus vai resplandecer sobre nós. Aí o brilho do Senhor vai resplandecer sobre nós. Aí todo mundo vai olhar e falar assim: rapaz, o que aconteceu com você? Aí você vai dizer: Jesus na minha vida,
Deus fez isso, Deus fez aquilo. Muitas vezes a gente está fazendo um monte de propaganda da igreja e a coisa não está funcionando. Por quê? Porque a maior propaganda da igreja é o membro da igreja. A Bíblia diz que nós somos as cartas de Cristo. E aí eu pergunto, você é carta de Cristo ou fake news? Dá um sermão isso aí. Entende como é que é o negócio? Você é aquela mensagem que as pessoas querem ler, ou as pessoas olham e falam assim: ah, acredito nisso não, isso é conversa fiada. Por exemplo, o salão da Matilde não precisa de muita propaganda, pode ser lá no fundo do quintal, mas se a Cremilda sai com aquele cabelo bonito, aí quando a Cremilda faz assim, eu não sei de nada, aí a Gumercinda fala: mas Cremilda, que cabelo é esse? Foi na Matilde. Uau! Me dá o zap dessa mulher, me dá o zap dessa mulher. Ó, mas é concorrido, tem que chegar lá cedo para pegar número. Percebe? Não precisa fazer muito esforço. Não precisa, não precisa. Já viu aquela barraca de cachorro quente que tem uma fila de 100 metros ou 200 metros e a outra que não tem ninguém na mesma rua? Então é importante que eu e você olhemos para nós e nos perguntemos a nós mesmos: eu estou dormindo entre os defuntos, ou eu estou sendo produtivo, ou eu estou sendo dedicado? Então que a gente possa estar pensando nisso, sabe, que você possa ser, como colocamos ali, um cristão coerente, que você viva de acordo para aquilo que Deus te destinou, que você seja um sapato que dá para calçar, que você seja um relógio que marca as horas, que você seja uma lâmpada que ilumina, que você não seja como aquela lâmpada que está debaixo de um cesto emborcado, que você seja um sal que tempere, não um sal sem sabor. Agora, isso não tem a ver com Deus, isso não tem a ver comigo, isso não tem a ver com o pastor da igreja, isso tem a ver com a sua decisão. Deus não vai obrigar você, e o pastor não tem o poder de mudar você, mas é você quem pode tomar uma decisão de se transformar a cada dia pela renovação do seu entendimento. E aí você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Aquele clique, por favor, minha irmã. Você pode ler o que está ali? Pelo primeiro tópico, eu não vou pedir para você olhar para o outro lado. Fica tranquilo, relaxa, estamos bem, entendeu? Até porque eu trouxe uns livros ali, eu quero que você compre meu livro. Se você ficar chateado, não vai comprar, entendeu? E como eu não sou um pastor tão consagrado igual o seu, então eu vou fazer uma média contigo para você comprar meu livro, tá legal? Clica por gentileza, minha irmã. Você pode ler o que está escrito ali? Pode clicar mais uma vez. Então você vai observar o seguinte: ali, de acordo com o texto da sua Bíblia, possivelmente deve estar escrito: vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. E aí, observa bem, que quando a gente usa a palavra nécio, certo? É uma palavra elegante, mas não deixa ninguém chateado. Por quê? Porque nécio não é uma palavra comum que a gente fala aqui. Então quando a gente fala nécio, não diz muita coisa. Agora quando você substitui o nécio por burro, opa, entendi o que Paulo quis dizer. Então, detalhe, aquele QR Code ali, gente, não é do Pix não, tá? Mas se quiser, manda um zap para mim que eu dou o Pix, sem problema nenhum. Aquele QR Code ali é para não ficar um monte de rede social poluindo o slide, certo? Você coloca ali, você vai me encontrar nas redes. E aí, em relação a isso, sabe, que eu e você paremos para pensar sobre nós estarmos vivendo prudentemente ou na estupidez. E o que é estupidez? É fazer coisa que vai prejudicar a gente e sabendo que vai prejudicar a gente. É aquele caso, você sabe que não é legal você ver aquilo, falar aquilo, pensar aquilo, sentir aquilo,
Mas você muitas vezes se deixa levar por aquilo para você ficar bem na foto, não perder a amizade, não ser o consagrado da igreja, porque tem isso, né? Eu achava que o pessoal só pegava no pé do crente relaxado, mas não, o crente excelente também é perseguido. O relaxado ele é perseguido porque todo mundo foca nele como assim, ah lá, como é que ele é? Porque nisso que eu falo mal do crente relaxado, eu me sinto um pouco melhor, né? Ele não presta, nisso que eu falo que ele não presta, parece que presta. Agora o excelente denuncia a minha mediocridade. Então eu critico o excelente também, percebe? Então se você for medíocre, você está bem, ninguém implica contigo. Se você estiver na média, o relaxado gosta de você, porque você está na média, tá legal, e você não implica com ele. E o excelente também gosta de você, por quê? Você não dá inveja nele. Agora, se você está acima da média, já rola uma pessoa assim, olhando, quem esse cara pensa que é? Deu para entender? Mais ou menos assim. E nesse caso, a ideia, né, de evitar a burrice, quando a gente fala, tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensato. Sabe, muitas vezes a gente, lembra do que eu falei? Dormindo entre os defuntos. Eu estou colando com alguém que não vai me ajudar. Minha mãe dizia lá atrás, há muito tempo, quem se mistura com porcos, farelo come. Todo mundo entregou a idade aí agora, eu tenho 47, hein? Então observa bem que assim, é contágio social. Tem gente que hoje paga caro para ouvir isso de um coach. Minha mãe de graça me dizia isso. Você vai andando, você vai começando a achar aquilo normal, você vai começando a achar aquilo comum. Você está no meio de gente que xinga, daqui a pouco você está xingando. Você está no meio de gente que não xinga, quando você xinga parece que você é um extraterrestre, entende? Você está no meio de gente que malha, você não quer ficar sem malhar, você vai malhar também. Agora você está no meio de gente que vive no sofá vendo Netflix, você vai ficar também, vai ficar discutindo série. Eu estou vendo essa, e ninguém quer nada agora no Brasil, beleza? Entende como é que é o negócio? Agora imagina, você trabalha com uma moça que está com tudo em cima, pô, tu já volta para casa, aí no dia seguinte tô com a marmitinha aqui, entende? Marmitinha Fiat, entende? Aí o juizinho, o que o fulano está caminhando? Por quê? Ela tem uma referência por causa de quê? Relacionamento. Agora, se ela anda com uma outra que está mais derrubada do que ela se sente o quê? A poderosa. Percebe como é a situação? Relacionamento é um negócio muito tremendo, gente, é um negócio muito tremendo, é tremendo isso. Você está do lado de um concurseiro, você já começa a pedir a ele um bizu, cara, que tanto concurso você faz? Ah, apareceu isso, apareceu aquilo e tudo tal, como é que você faz? Nossa, aí o cara já começa, porque ele se sente importante para você, saiu concurso para o Banco do Brasil, saiu concurso para a Polícia Federal, relacionamento. Agora se você também cola com o pessoal que é nem estuda, nem trabalha, aí tem futebol, lá nos campão, que 3h30, mas tem que ser valente, porque o sol tá quente, hein? Imagina o camarada de 17, 19, 21, 23 anos, fazendo um negócio desse, relacionamento. Agora, se ele cola com o camarada, fulano, é o seguinte, bora vender água na praia? Estou aqui com uma caixa de bananada, eu te empresto uma caixa, você vendeu com lucro, você me repassa. Percebe? Relacionamento. Com quem você anda? Com quem você cola? A mesma coisa na igreja. Uma diaconisa que eu conheci, ela tinha uma frase que eu guardo até hoje: crente relaxado faz discípulo relaxado. O novo crente chega querendo evangelizar até poste, mas ele colou com o irmãozinho que anda para trás. Daqui a pouco está igualzinho. Até na hora de fazer cara feia na pregação do pastor, faz igualzinho. Por quê? Costume, relacionamento. Agora, se ele colasse com o irmão excelente, seria uma das melhores ovelhas da igreja. Percebe o que é relacionamento? Então uma dica é o que? Não dormir entre os defuntos. Porque dormir entre os defuntos é ser insensato, é prejudicar sua própria vida, é prejudicar seu próprio ministério, é prejudicar sua própria espiritualidade. E quando eu faço isso comigo, eu faço isso com a minha igreja. Porque eu sou membro de um corpo. Um membro doente atrapalha o corpo. Como é que você corre com um tendão ruim? Como é que você come com a garganta inflamada? Como é que você consegue dormir com a coluna ruim? Como é que você consegue caminhar com uma pedra ali, com o teu rim ali inflamando, latejando?
Eu não sei se dá para perceber. Então, muitas vezes as pessoas não percebem que elas estão prejudicando a sua igreja, mas estão tendo aquela ideia de que a igreja é um ente externo e elas reclamam da igreja. Eu, por exemplo, aprendi, pastor, a não reclamar da minha igreja. Por quê? Porque se a minha igreja é do jeito que é porque aceita um pastor como eu. Porque de repente, se ela fosse muito boa, talvez escolhesse um pastor melhor. Então, ou seja, peraí, quero uma igreja melhor? Melhoro. Porque nisso que eu vou melhorar é menos um para dar problema. Nisso que eu vou melhorar é mais um para somar. Nisso que eu estou melhorando, alguém vai se espelhar em mim. E aí daqui a pouco já são 2 melhorando. Daqui a pouco são 4 melhorando. Agora já reparou? A boca torta, ela fica torta por causa do vício do cachimbo. Aí quando vem alguém com uma palavra de excelência, mas para que isso, pastor? A gente nunca fez assim. Para que isso tudo? Nossa igreja de Belfort Roxo. Para que esse negócio? A gente não é do Recreio, a gente não é igreja de centro, a gente é igreja de bairro. Tá, mas é a igreja do Deus vivo, o Cristo ressurreto anda no meio de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Então a gente tem que ser o melhor que a gente puder, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Deus não nos chamou para sermos galinha ciscando, mas águia voando alto, acima das tempestades. Porque, irmãos, olha como é que está o mundo. O cão está chupando manga, o bicho está pegando. Se a gente for meia boca, o sistema engole a gente. Então é importante pensar nisso, sabe? Que eu e você sejamos coerentes e que não sejamos burros, certo? Vamos lá. Você pode ler o que está ali? Você pode falar isso para a pessoa do seu lado? Vai? Está mais valente aí, está mais valente. Clica por favor, minha irmã. Vamos ler o que está escrito ali? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O último clique lá, irmã. Então a gente observa o seguinte: remindo o tempo. Por que eu preferi colocar aproveitando ao máximo cada oportunidade em vez de remindo o tempo? Remindo o tempo diz pouco. Entende? Agora, quando a gente observa o seguinte, espera aí, eu tenho que aproveitar a oportunidade. Quer ver uma coisa que pode parecer bobeira para você? Nossa igreja é bem menor do que essa. Nosso templo é menor do que o templo anterior de vocês. No papel, a gente está na casa dos 50 membros. Na prática, a gente tem mais ou menos umas 20 pessoas no culto. Quando é aquele culto, porque tem, assim, tem um culto, né, que é o culto de Jesus, e tem aquele culto que é o culto de ação de graça do irmão fulano, o culto que é não sei o que lá. Então, quando assim, o culto é só Jesus, é uma coisa. Quando é o culto que tem assim, irmão fulano, irmão Beltrano, vem parente, vem amigo, vem vizinho, papagaio, todo mundo, aí, às vezes a gente tem coisa de 30, 35 pessoas na casa. Então, a gente não precisa nem de cartão de visitante. Chegou um rosto diferente lá. Oi, tudo bem? Que bom que você veio. Quando a gente vai embora, eu falo, gente, quem tem o zap dessa pessoa? Aí, fulano, Beltrano, cicrano. Aí eu pego e mando um vídeo. Fulano, passei aqui só para agradecer a Deus pela sua presença lá no nosso culto. Foi muito bom receber você. Olha, nossos cultos é toda quarta, todo domingo à noite, né? De manhã eu não sou de convidar visitante, né? Porque de manhã é para convidar os crentes, né? Porque de manhã é para convidar crente. Aí nisso, tem um culto assim, culto assado, estou muito feliz, que bom que você foi e tudo tal. Aí, observa bem, imagina, olha a quantidade de membros que temos aqui. Imagina um visitante recebendo mensagem, cumprimento, elogio, um vídeo, um zap de 25% das pessoas que estão aqui. Se 5 pessoas aqui dessa igreja fizerem isso, porque quando eu mando, sabe o que algumas pessoas falam? Já fui num monte de igreja, nunca fizeram isso. Coisa tão boba, né? Quando a gente manda a corrente dos 22 missionários que foram mortos? Há 4 anos mesmo 22 missionários. Pablo Vittar vai fazer programa infantil. Deve ter uns 10 anos que eu recebo mensagem assim. Ou seja, para mandar a mensagem desse tipo de treta,
para falar mal do Bolsonaro, falar a favor do Bolsonaro, volta Lula, fora Bozo, entende? Para isso todo mundo está lá direto. Agora, aproveitar a oportunidade. A pessoa veio, se a pessoa veio, ela está pensando em Deus, ela está sentindo alguma coisa. Mas aí, sabe o que eu prefiro fazer? Eu prefiro ficar reclamando. Olha quantos né o pastor falou na pregação. Mas aquela irmã, ela canta esquisito, gente. Parece a Maritaca. Mas já viu a cara daquele diácono quando a gente chega? O homem não ri, parece que chupou limão. Aí, enquanto eu estou fazendo isso, eu não estou olhando aquele casal que veio, eu não estou vendo que aquele moço já veio 4 domingos, eu não cumprimentei aquele casal com um filhinho pequeno. Percebe que, olha só, isso direto, irmãos, todo dia está acontecendo. E depois, mas não vem ninguém na minha igreja. Não é que não vem, eu que não estou aproveitando as oportunidades, sabe? É como, por exemplo, aquele camarada que está interessado na menina, a menina está interessada nele, mas ninguém fala nada um para o outro. Até que aparece um que fala, a menina eu queria aquele ali, mas aquele ali acho que não quer nada comigo não, vem você mesmo. Aí o outro, se ela me desse bola, miserável, rapaz. Está dando para entender? Então eu e você precisamos aproveitar a oportunidade, porque os dias são maus, os tempos são difíceis, precisamos ser mais produtivos. Sabe, às vezes meus colegas, eu dou aula num determinado seminário, né? Aí um professor falou assim: rapaz, você está no 4º livro, 4 impresso, né? Porque assim, eu tenho 4 livros impressos e tenho um e-book. Como o e-book fala de sexualidade para casal, crente, né? Porque assim, o que acontece? O casal crente, né, é um pouco diferente do casal que não é crente. O casal crente acha que boa parte das coisas que se deve fazer, entenderam, né? A língua estranha aí. O pessoal pensa que assim, tudo é pecado, né? Tudo é pecado. Aí reprime aquele negócio todinho. E é interessante, né? Porque quando é solteiro é aquele fogo, e quando casa, o fogo acabou, entende? Então o livro, né, para casal crente, casado, né? A gente não estimula solteiro já está estimulado, a gente estimula o casado conta para pagar, tá dando para entender? Conta as bênçãos, conta as quantas são, ele não conta as bênçãos não, ele conta as contas, entende? Então aí nessa situação, um colega falou assim: mas rapaz, que tanto livro. Eu falei: tem gente que é melhor do que eu, que escreve melhor do que eu, mas não estão publicando. Eu não sou aquele cara, mas eu sou audacioso. O dia que eu ficar bom, então alguém me segura. Aí talvez alguém diga: mas por que isso? Já vou fazer 50 anos, eu não posso esperar. Quando eu converso com a minha igreja, irmãos, eu não vou ficar perdendo tempo com discussão. Eu estou indo para meio século, eu não posso esperar. Tem gente indo para o inferno essa semana, tem gente indo para o inferno hoje, tem gente indo para o inferno agora. A gente não pode brincar, a gente não pode esperar, entende? E aí a gente fica, propõe um apoio sobre a mesa, peça para lá, e fica nesse negócio. Havia uma pedra no meio do caminho havia uma pedra, e ninguém tira a pedra, e a pedra fica lá, tira a pedra, miserável. E aí nesse negócio fica, sabe, aí o tempo passa, o tempo voa, e nem a poupança Baleirinhos continua numa boa. Entende? O tempo está passando muito depressa. Então eu preciso ser mais produtivo. Então vamos cuidar mais dessa saúde. Às vezes o camarada, por exemplo, não pode correr para pegar o ônibus. Se ele correr para pegar o ônibus, tem um ataque no coração, de tão sedentário que está. Aí o ônibus passa assim, ele pensa em correr, aí ele lembra da voz da mulher: Nandinho, olha a última vez. Entende como é que é o negócio? Então ele nessa brincadeira não pode correr atrás do ônibus, não pode. Sabe, aí às vezes o indivíduo, ele não é produtivo no trabalho. Sabe, aquela questão de assim: mas eu ganho pouco. Podia estar ganhando mais, podia estar ganhando melhor, podia estar sendo promovido, mas não, entende? Não busca excelência, não busca crescer. Produtivo em casa. Se a casa estiver arrumada, você tem mais tempo para descansar. Se a casa estiver arrumada, é menos risco para matar barata, rato, formiga, aranha, esses negócios. Se a casa estiver arrumada, você se sente bem. Quem aqui não tem paz quando vê a pia limpa, gente? Coisa boa. Você acorda assim, vê aquela pia limpa. Agora quando você chega cansado, abre a porta, vê aquela montanha. Gente, que sensação ruim. Aí você de repente, você vai lá, vai usar um vaso sanitário,
Rapaz, parece cena de crime. Entende como é que é o negócio? Por quê? Porque a gente não é produtivo, aí já tem estresse, já tem aborrecimento. Percebe como é que é o negócio? Então vamos ser mais produtivos, vamos fazer mais, vamos fazer melhor, sabe? E detalhe, irmãos, aqui não tem ninguém que está lá em cima não, mas pelo menos alguém que tem consciência de que está aqui embaixo e que precisa melhorar. Eu preciso melhorar. E por quê? Porque se eu melhorar, irmãos, a minha igreja melhora. Não interessa se minha igreja é em Vila Paulínia, não interessa se minha igreja é uma igreja pequena, não me interessa se minha igreja é em Belfor Roxo. O que interessa é que Deus me colocou no lugar e eu entendo que eu vou florescer onde Deus me plantar. Entende? Floresça. Se Deus plantou você aqui, floresça. Entende? Eu e você precisamos florescer. Porque foi para isso que Deus nos plantou, para frutificar. Para isso que Ele nos plantou. E então, clica por gentileza, meu irmão. Você pode ler o que está escrito ali? Agora, você pode falar sem acusação para a pessoa que está do seu lado? Fala isso. Isso, nesse tom suave, que só você sabe. Então, clica mais uma vez, meu irmão. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O que Deus tem dito para você? Sabe, é muito comum. Pastor, quem foi a mulher de Caim? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa. A Bíblia fala que é para a gente amar o próximo como a nós mesmos. Vamos começar por aquilo que a gente já sabe? Entende? Tem gente que quer saber um monte de coisa da Bíblia, mas não quer fazer o básico. Honra teu pai e tua mãe, bora, entende? Então quantas vezes a gente, poderia estar fazendo o básico, mas por que não faz o básico? Errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Não, mas eu decoro o versículo, lembra do Filipenses 4,13? O camarada leu aquele versículo, mas ele não leu o contexto. Então é isso que eu e você precisamos observar. A igreja é o que seus membros são, a igreja faz o que seus membros fazem, a igreja tem o que seus membros doam. Ou seja, se você melhorar, a sua igreja melhora. Se você fizer, a sua igreja faz. Se você doar, a sua igreja tem. Agora, se você ficar esperando a igreja fazer, ninguém vai fazer, porque se todo mundo for assim, se a igreja somos nós, e nós não fizermos, a gente vai ficar esperando. E vai ficar esperando, e vai ficar esperando, e vai ficar por isso mesmo. E depois a gente vai dizer o quê? Não tem amor na igreja, ninguém quer nada. Olha a igreja do fulano não tem eu. A igreja do Beltrano não tem eu. A igreja do Cicrano não tem eu. Percebeu o elo em comum? Todas as igrejas estão bombando, não tem eu lá. Agora, que tal eu começar a bombar? Minha igreja vai bombar. Já viu, por exemplo, quando você está carregando alguma coisa, ou está fabricando alguma coisa, montando alguma coisa, o que acontece? Você está sozinho, é um ritmo. Botou um colega do lado, é outro ritmo. Se o outro colega está produzindo mais, aí você já entra naquela competitividade. Vamos colocar pilha de tijolo. Aí eu vou de 2 em 2, o colega vem com dor numa mão e dor na outra. Pronto, já mexeu com o meu ego. Aí agora ele leva 4, eu também levo 4. Se vier um com 5, eu já vou tentar aprender como é que eu faço. Por quê? Eu estou perto de gente que quer crescer. Eu estou perto de gente que é excelente. E eu quero me tornar aquilo que o fulano já é. Agora, se eu estiver perto daquele irmão que fica, agora, de novo, pastor cismou comigo, tudo eu. Existe vida além da igreja, eu tenho vida social. Tudo bem, vamos viver a nossa vida social, mas não reclame da igreja. Não reclame. O Brasil só é do jeito que é por causa dos brasileiros. Os senadores vieram de onde? Da Lua? Os deputados, o presidente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, eles vieram de onde? De Marte. São brasileiros. É da nossa cultura. É da terra do jeitinho. O Walt Disney, quando desenhou os personagens, qual que representa o Brasil? Zé Carioca. Entende como é que é o negócio? Essa é a nossa realidade, irmãos. Como é que a gente muda? Mudando.
O problema é que quem quer mudar? A gente quer a casa arrumada, mas quem quer arrumar? A gente quer a louça lavada, mas quem quer lavar? A gente quer comida fresca na mesa, mas quem quer fazer? A gente quer comer pão com salame, mas quem quer comprar? Percebe como é que é o negócio? Ou seja, ser grande todo mundo quer, crescer é que é o negócio, entende? Qual o cara que não quer ter uma barriga chapada, entende? Ter uma musculatura dura, aí a mulher aperta assim, sente aquela massa firme, só que e pagar o preço? Ah, cheguei tão cansado do trabalho, o sofá está tão gostoso. Nós comentamos aqui nessa noite sobre, olha, veja prudentemente, trocar, então, deixa eu ver, veja prudentemente, opa, é por causa da, isso, mas aí eu preciso dele ligado para filmar, então, tá dando para escutar, não tá? Meu apelido no seminário era pregador de trem, não sei porquê, né? Então, em relação a isso, sabe, quantas vezes nós deveríamos estar procurando compreender qual é a vontade do Senhor, mas como é que vamos procurar compreender a vontade do Senhor? Lembra? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. É o básico, né? É tipo, como é que eu prospero? Gasta menos do que ganha. Ou seja, tem coisa que a gente já sabe, irmãos, como é que é. O problema é que a gente não está disposto a pagar o preço. Só que é o seguinte, pagar a gente sempre vai pagar na vida, ou antes ou depois, ou à vista ou a prazo. E se demorar a pagar, lá na frente tem o SPC e o Serasa, tem a busca e a apreensão. Uma coisa é certa, uma hora a gente vai pagar. Que tal já começar a pagar logo agora? Sabe, que tal o seguinte, você se dedicar mais, compreender mais a palavra, entender mais o que Deus quer para você? Porque, percebe, a igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons, mas eles eram meninos na fé. Por quê? O fato deles terem os dons não era sinônimo de eles saberem o que fazer com os dons. Essa é a questão. Então, Deus deu o Espírito dele para você. Deus mora em você. Deus tem milagres para operar através de você. Só que tem coisas que você não sabe. E detalhe, Deus não trabalha com mágica. Você vai precisar ler, vai precisar pensar. Entende? Aquele fundo. Isso perdão, gente, não é para eu ficar pregando com fundo, não, é porque ele vai tocar e daqui a pouco a gente vai encerrar, é só isso, tá? Então, sabe que eu e você possamos ter isso em mente, como nós vimos aqui: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, de modo sábio, que procuremos compreender qual é a vontade do Senhor. Eu não sei qual o sonho que Deus colocou no seu coração. De repente tem um ministério aqui nessa igreja que ainda não começou, porque você é a pessoa, e Deus falou com você, e de repente o pastor está lá orando, falando assim: Senhor, eu preciso disso. E Deus está falando com você, mas você não sabe do que o pastor está pedindo, e o pastor não sabe o que Deus está falando com você. Mas Deus está falando. Deus quer fazer uma revolução nesse bairro. Deus quer transformar as pessoas daqui. Deus quer pegar aquele cara que fuma maconha no seu portão e quer transformá-lo num profeta. Deus quer pegar aquela menina que você fica chateada porque seu marido olha quando ela passa e quer transformá-la numa mulher de oração. Sabe, Deus quer sacudir esse bairro, porque se depender do Estado, irmãos, o Estado só suga da gente. É imposto daqui, é taxa de lá, é um monte de coisa que a gente paga. E cadê segurança? Cadê educação? Cadê saneamento básico? Mas Deus está levantando um povo que pode ter vida eterna e abundante, que não depende das coisas sensoriais,
porque os nossos irmãos lá do passado, eles cantavam hino indo para a arena, sendo mortos, sendo despedaçados, crucificados, arrastados, expropriados. Mas a vida que Jesus dá, ninguém mais pode dar. Alegria nos momentos difíceis, paz interior, paciência no sofrimento, bondade de coração, uma fé que modifica qualquer situação. E se a situação não mudar, pode mudar qualquer comportamento para a glória de Deus. Sabe? Deus tem uma vida com mais qualidade para nós. Mas essa vida com mais qualidade, ela não depende do que acontece lá fora. Ela não depende do seu conforto. Ela não depende da ausência de problemas. O salmista fala o quê? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Percebe? A questão não é a ausência de problemas, a questão é a presença de Deus. E isso você tem. E o Deus que mora em você é onipotente, onisciente, onipresente. E Ele não perde o poder dele quando Ele mora em você. Não há impossíveis para quem crê nele. Você crê no Senhor, amém? Amém. Então eu gostaria que você se preparasse para aquilo que Deus vai realizar. Amém? Então fiquemos de pé. Quem são as irmãs que vão ajudar? Não tem não? Então o Ministério de Louvor, perdão, eu falei as irmãs, deve ter um homem no meio do caminho, né? Já que ele me corrigiu. Então, sabe, eu gostaria que você pensasse nisso. Vamos ler o que está ali para a gente terminar? Em Cristo fomos capacitados para refletir a glória de Deus e somos responsáveis por refletir a sua glória. Por isso, em Cristo podemos resistir os poderes que tentam nos impedir de refletir a sua glória, desde que nos disponhamos para o agir de Deus em nós e Ele nos ache sensíveis ao seu agir, para que sua vida transborde em nossas vidas e em nosso viver diário. Então, que Deus, sabe, esteja trabalhando na sua vida, que Ele esteja trabalhando na minha vida, que esteja trabalhando no ministério do seu pastor, que esteja trabalhando no seu ministério. Mas agora, você precisa se dispor, que você se deixe encher pelo Espírito, que você seja sensível à voz do Espírito, que você esteja disposto a chorar com Deus, diante disso tudo que a gente está vendo aí. Amém? Amém. Vamos meditar na letra desse louvor? Glória a Deus. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, Deus. Fala para Ele: transforma-me, Senhor.